Olá, eu sou a acadêmica Kemily, do curso de Direito do terceiro período da Faculdade FAEMA. Estou aqui com o professor Eliser e ele irá se apresentar. Olá, meu nome é Eliser, sou formado em História pela Faculdade FIAR, também pós-graduado em EJA pelo IFRO e trabalho na Escola Cora Coralina como professor do ensino médio de História e História de Rondônia. Professor, o que a gente vai abordar é história de Ariquemes, né? Como se instituiu Ariquemes? Olha, a Ariquemes ela nasceu de antigos seringais que existia aqui na região. Quando o Marechal Rondon chegou aqui no início do século XX, lá pelo ano de 1909, ele já encontra ali, onde hoje é a Vila Marechal Rondon, diversos habitantes que conviviam juntamente com os indígenas da tribo Ariquemes. Rondon, ele vinha fazendo as chamadas linhas telegráficas e logo depois, um tempo depois, ele retorna a Ariquemes, onde foi fundada a Estação Telegráfica Ariquemes e também faz uma vila chamada Rodolfo Miranda, onde é agregado os indígenas Ariquemes. Lógico que Ariquemes, como nós conhecemos hoje, começa na década de 70, porque tem o período da extração da borracha e depois tem o período da extração da cassiterita lá no Maçangana e depois Ariquemes fica meio abandonado, meio esquecido. E aí, quando tem a abertura da 029, depois da 364, na década de 70, começa, então, o município que nós conhecemos como tal hoje. E quem foram os principais habitantes da cultura que nós conhecemos hoje? Olha, a cultura que nós temos aqui ela é muito variada, né? Vem pessoas do Nordeste, pessoas do Sudeste, pessoas do Centro-Oeste, também caboclos indígenas aqui da região, contribuíram com essa cultura que é bem diversificada. Eu sempre digo que aqui nós vivemos no caldeirão de culturas. É, e no aspecto cultural, quais são os principais aspectos que distinguem a cultura ariquemense? Olha, é uma pergunta assim um pouco difícil de responder, porque como eu disse, Ariquemes ainda está numa formação cultural. Se você fizer uma análise, chegando até Ariquemes, o linguajar é um, a cultura é uma. Se você passa de Ariquemes adiante, você vê totalmente a diferenciação, principalmente no dialeto, na fala. As pessoas falam diferente. Por exemplo, Porto Velho não fala igual a Ariquemes. Agora Ariquemes se destaca, né, com algumas festas trazidas pelos nossos migrantes que chegaram aqui na década de 70. Algumas festas já não existem mais na atualidade, como a festa do Divino, que aqui existia antigamente, já foi esquecida. Festas juninas mesmo, a gente via que havia várias festas juninas. Hoje, na atualidade, a gente quase não vê mais essa festa junina como antigamente. E depois, né, na década de 80, começa a famosa festa da Expoare, que é a festa do peão de boiadeiro em Ariquemes. Mas ao redor de Ariquemes tem ainda aquelas cidades, né, que tem ainda esse tipo de Tradições? Sim, tradições, né? sim. Inclusive ali na Maçangana, na linha 65, existe uma comunidade chamada Comunidade São Geraldo. E lá, né, eles têm uma festa voltada ao Santo Seringueiro. E essa festa acontece no mês de outubro. E ela é pouca conhecida da comunidade ariquemense. Por quê? A comunidade ariquemense não tem um vínculo com essa festa. Quem tem é os antigos moradores daqui da região, que vão lá para essa festa todo ano no mês de outubro, e as pessoas de Porto Velho. Por incrível que pareça, você chega lá, a maioria dos participantes são porto-velhenses e não ariquemenses. E no quesito assim de infraestrutura cultural, o que falta em Ariquemes para motivar essa cultura, preservação cultural da cidade? Olha, eu acho que falta um pouquinho do poder público, né? Apesar que a Funcel, eu tive algumas reuniões, eles estão planejando, né, fazer algumas festas, algumas coisas de resgate ao que existia em Ariquemes antigamente. Mas quando você vai nessas reuniões, você percebe que não há um investimento em dinheiro, porque nada se faz sem dinheiro. Um projeto não se desenvolve da noite para o dia sem ter um orçamento, sem ter
uma grana para ser investida nisso. Por exemplo, no meu tempo de jovens, aqui em Ariquemes, você talvez não ouviu falar, tinha as grandes paqueras, né? Que eram promocionadas nas praças, as pessoas iam, os jovens iam, curtiam. Já não existe mais. Existiam também concurso de música, né? Que foi muito dito na última reunião. Também a gente quase não vê isso mais aqui na região. E sem dizer essas festas culturais, como eu citei, a festa do Divino, que acontecia aqui em Ariquemes lá na década de 80, nunca mais eu vi. E a nossa festa cultural, que é a festa junina também. Então foi se dissipando, esquecido, né? Algumas coisas foi esquecido. Igual o Museu de Ariquemes, que ele teve uma reabertura, mas não tem uma divulgação, né? E aí muita gente ainda acha que o museu está fechado aqui em Ariquemes. Então é isso, a nossa entrevista com você. Foi um prazer. Opa, sempre à disposição para falar um pouquinho aqui da região, falar sobre os antigos seringais, os antigos moradores, porque a gente trabalhou aí na época da nossa formação na FIAR, pesquisando a região. Então tem bastante histórias, né, de Ariquemes para ser contada, como a história lá da trilha do Zureuauau, que é um documentário que muitas pessoas conhecem, mas desconhecem que a mãe das crianças ainda está viva, que mora aqui na região. Também outros aspectos da nossa história local, né, que vai sendo esquecida. As pessoas vão morrendo e vão levando com elas suas histórias. E que seria interessante esse resgate da história de Ariquemes. É um aspecto assim que tem que ser mais desenvolvido, tem que ser mais pesquisado e buscado, né? E trago para a atualidade, né? Os jovens de hoje já não conhecem essas Exatamente. histórias. E parabenizo vocês do curso, né? Por estar com essa iniciativa, uma coisa bacana, buscar resgatar a nossa história, a história de Ariquemes. Que Ariquemes, apesar de ser a nova Ariquemes jovem, né? Hoje até comentei na aula, a Ariquemes tem mais de 100 anos. Quando começou o início lá na antiga Vila dos Papagaios, onde hoje é o Marechal Rondon, tem mais de 100 anos. E as pessoas só olham para a Ariquemes nova, que começou na década de 70. Mas é necessário resgatar, né, essa história antiga de Ariquemes e fazer que o jovem de hoje ele lembre que lá no passado aqui existiam, né, pessoas que já moravam na região, que não era nada fácil chegar aqui e que algumas coisas, né, ainda persistem ainda na memória dessas pessoas antigas aqui da cidade. Mas a gente vai aos poucos introduzindo isso e foi um prazer fazer essa entrevista Fico com à você. disposição. Sempre que precisarem, pode contar com o meu apoio e também com a que eu puder contribuir com vocês. Muito obrigada. De nada. Olá, meu nome é Kemlin, sou acadêmica do curso de Direito da Faculdade de Faema, do terceiro período. E no projeto integrador, o tema que eu vou falar agora é sobre a cultura e a preservação histórica como um princípio constitucional. Bom, no meu entender, o patrimônio cultural deve ser valorizado por todos e a sua proteção deve ser pensada para e pelos sujeitos que detêm o conhecimento. A sensibilização e a conscientização do porquê e como preservar deve ser realizada através de políticas públicas que envolvam as comunidades e os agentes que se relacionam com os bens portadores da memória coletiva e da identidade cultural dos diversos grupos sociais. Para que se possa preservar um bem cultural, é importante saber que não apenas que ele existe, mas também se a manifestação cultural é praticada pela população local, se as pessoas têm dificuldade ou não em realizá-las, que tipos de problemas as afetam, como essa tradição vem sendo transmitida de uma geração para outra, que transformações têm ocorrido, quem são as pessoas que hoje atuam diretamente na manutenção dessa tradição, entre vários outros aspectos relativos às existências daqueles bens culturais. A Constituição de 88 estabelece, em seu artigo 216, que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade,
a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formações de expressão, as formas de expressão, os modos de criar e fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagísticos, artísticos, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A proteção dos bens culturais em território brasileiro está garantido pela Lei Federal número 25, de 30 de novembro de 1937, a qual define as regras do tombamento, inventariação dos bens permanentes ao patrimônio histórico e artístico nacional, bem como a proteção a que esses bens ficam sujeitos no sentido da sua preservação e conservação, no sentido do apoio ao patrimônio cultural e ainda, facultando aos Estados e ao Distrito Federal vincular o Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% da sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais. A cultura, ela é um princípio constitucional. Ela deve ser preservada, o bem histórico do Estado deve ser preservado. Ele não pode ser desfeito, não pode ser abandonado. O Estado tem como objetivo e tem como dever preservar o patrimônio histórico e cultural do Estado. O Estado de Rondônia, ele tem um bem cultural e histórico muito vasto. Então, ele deve ser preservado. É um direito de todo brasileiro, um direito de todo rondoniense. Esse direito deve ser preservado, esse direito deve ser buscado pelos cidadãos, não pode ser abandonado. Nós vemos muito no Estado que não tem um grande incentivo cultural no Estado, não se incentiva tanto a cultura da escrita, a cultura do teatro, a cultura da música, não se incentiva a preservação do patrimônio histórico. Por exemplo, nós temos aqui a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e a Estrada de Ferro está completamente abandonada, os seus bens ali estão abandonados, fecharam o museu da Estrada de Ferro, né? Então, assim, é um princípio constitucional e deve ser preservado. Não é um direito que nós devemos abrir mão. É um dever do Estado preservar esse patrimônio. E é isso.